Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Google Formulários. Você conhece? Vamos lá aprender um pouco sobre ele. Espero tirar um pouco das suas dúvidas. Vamos lá? Vamos iniciar, né? Vou visualizar aqui minha conta, né? Vejo se é a conta que realmente eu quero acessar. Ao lado eu vejo Google Apps, onde eu tenho todas as ferramentas do Google oferecidas para minha conta. Clico em formulários, que vamos ver hoje formulários. Vai abrir a tela inicial de formulários, mas eu quero a minha conta de aula. Leia uma conta pessoal, então eu vou para minha conta de aula. Perceba que já mudou a imagem. Clico novamente em Google Apps e clico em formulários. Procuro o ícone de formulários e vai ser direcionada para essa tela inicial, onde eu tenho todos os formulários que eu já criei. Se eu não tiver criado, vai estar em branco. Eu tenho Google Apps, que é comum em todos os aplicativos, que eu posso navegar de aplicativo a aplicativo. Tenho minha conta do Google, né? Clicando. Tenho a opção de iniciar um novo formulário em branco ou a partir de algum modelo. Posso ocultar todos os modelos, se eu não quiser. Se eu tiver ocultado, eu posso reativá-lo através do menu principal. Onde fica o menu principal? Aqui, ó, menu principal. E por aqui eu também posso navegar nos aplicativos de criação de documentos, de planilha, de apresentação e do formulário também. Aí eu vou em configurações, que é para reativar os modelos. Tem uma opção de idioma, se eu quiser adicionar ou excluir um idioma, né? Habilito exibir modelos, né? Vamos ver aqui a opção de idiomas. Quem estiver vindo com o idioma inglês, você pode adicionar o idioma português e selecionar o seu idioma preferido. Aqui você pode pesquisar pelo inglês, né? E tem vários tipos de inglês, né? Então, vamos botar o primeiro aqui, selecionar, né? E posso ordenar a preferência. Mas a minha preferência é o português, então eu excluo o inglês. Vou voltar. Quando eu clico em voltar, ele vai voltar para as configurações do Google da minha conta principal. Fecho ali. Se eu quiser sempre mostrar à direita, ali o menu, ele fica lá habilitado. Se eu clicar em algum formulário aqui embaixo, ele vai abrir esse formulário na mesma página. Se eu quiser voltar, eu clico no ícone tela inicial do formulários. Aí ele vai voltar para a minha tela inicial, certo? E eu vou criar um novo documento em branco, certo? Porque agora, repare que eu estou na minha conta principal pessoal, só que eu quero ir para a minha conta de aula. Então, eu peço ir alterno. Quando eu alternar, ele vai criar uma nova aba para essa minha conta secundária ou minha conta de aula. Clico em novo. Aqui é a primeira tela, né? Quando você abre a primeira vez, ele vai aparecer um pequeno tutorial, né? Você vai clicando OK, entendi, depois da leitura. E a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar um nome para esse formulário. Se eu der um Enter, ele não vai efetuar nada. Para confirmar, eu tenho que clicar em alguma área da tela. Aí ele vai e replica esse nome para o nome do formulário. Se eu não quiser esse nome, eu clico e apago e coloco um novo nome. Vou colocar aqui prova bimestral. E mais abaixo eu tenho a descrição do formulário. Por exemplo, se a pessoa chegou através de um link e não sabe o contexto
do que está acontecendo. Aqui você pode dar um breve resumo do que se trata esse formulário, né? Aí eu vou botar prova para avaliação do bimestre da disciplina, tal. Aí ele vai salvando automaticamente. Repare que lá em cima ele fica salvando, à medida que eu finalizo alguma palavra. Aí eu peço para visualizar, para ver como está ficando, né? O meu formulário. Ó, eu alterei, apareceu prova bimestral, prova de avaliação do bimestre da disciplina tal. E por padrão ele vem uma pergunta, né? Que nós vamos editar, certo? E quando a gente inicia um novo, ele vem em forma de formulário. Um formulário porque eu quiser fazer uma pesquisa e a pessoa seleciona qualquer resposta e com base nessa resposta eu tenho um resultado. Mas eu também posso fazer um formulário para ser uma prova, certo? Que ao final que o aluno enviar, ele já vai dar uma nota para esse formulário, certo? E como é que eu faço isso? Como é que eu mudo isso? Eu vou em configurações e vou lá em testes e modifico para criar teste, certo? Por quê? Porque eu vou atribuir pontuações a cada questão e vai me permitir uma correção automática ao final. Aí eu tenho outras configurações, né, de liberação de nota. Eu posso liberar imediatamente após o envio ou após uma revisão manual, caso eu tenha uma questão discursiva. As demais terão nota e a discursiva eu posso avaliar depois. Quando eu terminar de avaliar, o formulário vai enviar automaticamente essa nota. Aí as pessoas que respondem podem ver perguntas erradas, respostas corretas e valores, certo? Vamos ver aqui o que é cada uma delas, né? Se eu habilitar perguntas erradas, vai identificar as perguntas respondidas incorretamente. Aí, se eu quiser, eu habilito as respostas corretas. Ela vai o quê? Mostrar a resposta correta para cada pergunta depois da liberação da nota. E os valores? O que é esse valor? É o valor final da prova. Aí eu clico em salvar e nós vamos ver aqui algumas configurações de questões. Quando eu clico em criar teste, ele habilita essa chave de resposta. O que é essa chave de resposta? É quem está criando configurar a resposta correta. Mas vamos ver aqui mais configurações. Se eu habilitar coletar endereço de e-mail, obrigatoriamente vou coletar o e-mail de quem está respondendo. E posso habilitar enviar uma cópia das respostas para esse e-mail que a pessoa colocou, né? E eu posso restringir a um limite de uma resposta. O que é esse restringir limite de uma resposta? Se ele tiver habilitado, o e-mail que eu coletei, ele só vai responder uma vez esse formulário. Porque se eu deixar desabilitado, essa pessoa pode responder 5 vezes, certo? E também pode editar após o envio, se eu quiser dar uma chance, né? Ele enviou, mas ele lembrou que errou. Aí ele pode voltar, se eu deixar habilitado. E ver gráfico de sumário e resposta não convém agora. Aí em apresentação mostra a barra de progresso, se eu utilizar sessões, né? E eu posso embaralhar a ordem das perguntas. A cada novo formulário aberto, ele reordena as perguntas. Por exemplo, eu fiz a questão 1, 2 e 3. Pode ser que no próximo formulário venha 3, 2, 1 ou 2, 3, 1. Por isso que é importante não colocar a numeração da questão no início, se você for utilizar o embaralhar a ordem das perguntas. E eu tenho uma mensagem de confirmação quando é respondida, né? Quando finalizo o enviar. Prova concluída com sucesso.
e o teste, que nós já vimos, que é para criar um teste com atribuir pontuação, e eu clico em salvar. Agora nós vamos editar as questões, certo? Aqui eu tenho várias opções de questões. Eu tenho a resposta curta, que é para uma frase. Eu tenho um parágrafo, que é para uma questão discursiva mais extensa. Tenho a opção de múltipla escolha. Tenho a opção de caixa de seleção. Tenho a opção de lista suspensa, que é bastante utilizado quando você seleciona um estado, uma cidade. O upload de arquivo, que, detalhe, só pode enviar arquivo se você tiver uma conta do Gmail. A escala linear, que são aquelas perguntas de satisfação. Temos a grade de múltipla escolha, grade de seleção, e temos a opção de data e hora. Quando eu estou criando a data ou a hora, aqui ó, fica desabilitado, certo? Vamos botar aqui uma pergunta para ver essa funcionalidade. Aí vou botar aqui minha pergunta, né? E vou pedir para visualizar essa minha pergunta. Aí aqui ó, perceba que eu posso botar um horário, certo? Visualizei aí, posso fechar, posso sair. E posso também adicionar uma imagem para o enunciado da minha questão, certo? E eu vou mudar aqui para múltipla escolha e vamos testar aqui algumas funcionalidades. Perceba que aqui tem adicionar imagem. Vou clicar em adicionar imagem. Posso fazer um upload de uma imagem que está no meu computador, do meu computador no caso, da câmera. Aí eu tenho que permitir o acesso ali em cima. Posso colocar através de uma URL, através de fotos ou do meu drive, né? Se eu tiver alguma imagem dentro do meu drive, eu posso puxar a partir dele, uma pasta específica, e eu posso fazer uma pesquisa direto no Google. Vou botar aqui gráfico, equação do segundo grau. Dei um Enter, aí aqui vai aparecer para mim todas as imagens disponíveis no Google. Vou selecionar aqui um gráfico de uma equação do segundo grau. Seleciono e clico em inserir. Ele vai carregar para mim aqui. Vou visualizar. Aparece já a minha imagem. Vou modificar o enunciado da minha questão, né? Eu vou botar aqui: marque a alternativa que expressa uma equação do segundo grau. Botei uma questão. Posso botar outra imagem. Clico na imagem e vou pesquisar no Google. Agora eu vou pesquisar uma equação do primeiro grau. Selecionar essa primeira mesmo. Aí, vou tentar apagar aqui os nomes opção 1, opção 2, e eu não posso deixar a descrição em branco, né? Eu só tenho a opção de excluir toda a questão. Então, peço para atualizar lá minha visualização. E eu tenho aqui opção 1 e opção 2. Seleciono um ou outro, ou posso limpar a seleção. Certo? E vamos utilizar a chave resposta,
que é o quê? Eu tenho que marcar qual a alternativa correta. Marco a minha alternativa correta e posso adicionar um feedback das respostas, né? Clico em adicionar feedback. Vou botar aqui um feedback da resposta incorreta e mais abaixo eu posso botar um link ou um vídeo que eu posso baixar diretamente do YouTube, certo? Então eu vou botar aqui: infelizmente você errou. Veja o vídeo para aprimorar seu conhecimento. E vou pesquisar o vídeo. Pesquisar aqui, equação do segundo grau. E quando ele errar, ele vai ter um vídeo para rever o que foi que ele errou. Aí tem aí o tempo de cada vídeo. E eu posso também botar uma resposta correta, um feedback. Vou botar parabéns. E peço para salvar. Fica em verde a resposta correta e eu posso fazer a pontuação. O Google ele não trabalha com pontuação decimal. Se você trabalha com meio ponto, 2 décimos, 3 décimos, eu aconselho você trabalhar a prova um valor de 100 pontos. Então, essa questão aqui vai valer quanto? 1 ponto. 10, 1 ponto. E eu posso excluir ou editar e posso concluir. Aí está feita a minha primeira questão, que vale 10 pontos. Eu posso duplicar, se for uma questão semelhante, ou eu posso excluir, se eu não gostei dessa questão. E posso também botar a questão como obrigatório ou não. Como é uma prova, eu posso deixar sem ser obrigatório, né? Porque o aluno tem a opção de não efetuar a questão. Tem uma opção de descrição, que é uma possibilidade de botar a descrição, né? Que fica abaixo do enunciado, que eu posso botar para resolver essa questão, você precisa de algum conhecimento específico. Vamos botar aqui: para a resolução dessa questão, será necessário conhecer a equação do segundo grau. Certo? E vou pedir aqui para visualizar. Eu peço para atualizar, ele vai recarregar e vai aparecer aqui o meu enunciado e mais abaixo a descrição dessa questão. Eu tenho a opção de ir para a próxima sessão com base nessa resposta, que eu posso separar por sessões, e posso ordenar as opções aleatórias. O que é isso? Ordenar. Por exemplo, eu tenho A, B, C. A cada nova atualização, ele vai reordenar essas minhas questões. Ó, eu botei lá, habilitei, vou atualizar. Modificou. Atualizei de novo. Atualizou. Só que repare que opção 1 e opção 2 continuou opção 1 e opção 2. Então, eu tenho que editar isso aí também, né? Porque senão não vai adiantar. E eu posso reordenar também as questões, não embaralhar a ordem das perguntas, se eu quiser dificultar mais ainda, né? E na lateral aqui, eu tenho a opção de adicionar a pergunta, né? Vamos ver aqui as opções na lateral, nesse menu aqui. Adicionar uma nova pergunta. Eu posso importar uma pergunta de algum formulário que eu já tenho. Eu posso adicionar uma descrição ou um título, né? Que vai ficar acima, né? Eu posso dizer, são questões de português, de matemática. Posso adicionar uma imagem também no lugar de um texto. Eu vou dizer que ali são questões de matemática. Aí eu pesquiso aqui uma imagem de matemática. Vamos botar aqui esse bonequinho aqui, peço para inserir.
e ele vai inserir abaixo. Aí eu posso reposicionar ele arrastando ele para cima, certo? Então eu posso também botar uma descrição, boto ali matemática, ou adiciono um texto, vou pedir para atualizar. Ó, vem lá o nome matemática, o bonequinho, e eu vou colocar ele acima, né? Então, clico nesses 6 pontinhos, vai aparecer uma cruzinha, né? E arrasto ele para cima. Às vezes ele não vai, mas a gente arrasta mais um pouquinho e ele vai ficar acima, certo? Eu posso apagar e vai sair a opção do nome, vai ficar só a figura. Eu tenho uma opção de alinhar ao centro, alinhar à esquerda, alinhar à direita ou remover. E se eu clicar na imagem, eu posso redimensionar essa imagem. Se eu achar que a imagem está muito pequena ou muito grande, eu vou redimensionando. Agora ela ficou menor e centralizada, certo? E da mesma maneira que eu posso adicionar um texto, uma imagem, eu posso também adicionar um vídeo explicativo. Eu vou e pesquiso. Antes do aluno resolver essas questões, ele assista um vídeo, né? Posso também fazer isso. Coloquei aqui resolução equação de segundo grau, né? Vou selecionar algum vídeo. Botar o vídeo aqui de 11 minutos. Clico e peço para selecionar. Aí da mesma maneira que eu configurei a imagem, eu posso configurar o vídeo, né? Posso adicionar uma descrição, posso redimensionar e posso alinhar à esquerda, alinhar à direita. Ó, seleciono e vou pedindo para aumentar. E posso botar ele alinhado ao centro. Ou posso excluir, ou posso adicionar uma legenda. Então vou aqui pedir para atualizar. E o vídeo já aparece no meu formulário. E a última opção aí é adicionar seção. Se eu quero separar primeiro um vídeo explicativo e depois o aluno faça as questões. Aí eu criei aqui 2 seções e eu tenho a opção continuar para a próxima sessão. Vou navegando entre as sessões. Vou botar aqui um título para essa sessão. Aprendendo a resolver questões, né? E puxo o vídeo para baixo. Às vezes ele não vem e a gente pode reorganizar. Posso mover, né? Por aqui, se eu tiver várias seções. E peço para reorganizar e salvo. A seção 1 ficou aprendendo a resolver questões e a seção 2, prova bimestral. Aí eu vou puxar, né, a imagem lá para cima. Às vezes ela não vai. Vamos adicionar aqui uma para tentar puxar as outras, né? Aí agora foi. Aí depois eu posso excluir aquela questão, né? Vou aqui e excluo. Agora eu vou tentar puxar esse vídeo para a seção 1. Né? Soltar aqui e puxo de novo a imagem para cima. Certo? Agora eu vou pedir para atualizar. Olha só, agora apareceu aprendendo a resolver e só apareceu a imagem e o vídeo. Quando eu clicar em próximo, vai aparecer a minha prova
para responder, porque ela está dividida em seções. Quando eu faço isso, eu posso habilitar a barra de progressos. Eu vou lá em configurações, apresentação, mostrar barra de progresso. Quando eu for botar aqui, atualizo, ele vai aparecer lá embaixo, página 1 de 2. Quando eu for para a próxima, ele vai aparecer página 2 de 2. E posso enviar quando eu concluir a minha atividade ou prova. Aí eu posso adicionar mais uma questão, né? Vamos botar aqui uma equação do segundo grau possui quantas raízes? E no lugar de colocar uma questão de múltipla escolha, vamos colocar aqui uma lista suspensa, né? Vamos botar aqui as opções: nenhuma, uma, duas. E vamos habilitar a chave resposta. O que é essa chave resposta? Qual alternativa é correta? Eu posso botar, nesse caso aqui, eu vou botar só uma, né? Mas eu poderia deixar as 3 corretas. Botar aqui 20 pontos e concluir. Não vou adicionar nenhum feedback. Vamos clicar em concluir. Agora eu vou lá e atualizo. Vamos para a segunda página. E nenhuma, uma ou duas. Certo? Vou em configurações, testes e vou habilitar somente perguntas erradas e os valores. Eu não vou mostrar as respostas corretas. E vou mostrar a nota após o envio. Vou atualizar aqui, né? Assisti o vídeo, vou responder aqui uma e respondi uma certa e uma errada. Vou enviar, prova concluída, né? E eu posso ver minha pontuação. Eu tirei quanto? 10 de 30, porque uma questão vale 10 e a outra vale 20. A primeira eu errei e não me mostrou a resposta correta, porque eu não habilitei a resposta correta. E a outra eu acertei. Vou em configurações. Se eu quisesse mostrar a resposta lá da questão que eu errei, eu habilitaria respostas corretas. Vou salvar. Como eu já respondi, vai aparecer aqui uma resposta, né? Aí das perguntas eu posso visualizar individualmente cada um, né? Visualizar o que cada um errou e acertou. Tem um resumo de notas, né? Para ver uma média também. E no individual eu vejo prova por prova, se eu tiver uma questão discursiva. E se eu não quiser mais aceitar respostas, eu desabilito aceitar respostas. E ali eu vou no planilhas. Como é a primeira vez, ele pede para criar uma nova planilha. Aí ele vai criar e já vai abrir aqui para mim. Aí ele vai me mostrar a hora que a pessoa enviou, o dia e a hora, a pontuação dela e a resposta de cada alternativa. Só que detalhe, ele não capturou nem o nome, nem o e-mail, né? Então, eu vou ter que, sempre o quê? Adicionar um nome, colocar ele como obrigatório e, se você quiser o e-mail para dar uma resposta, habilitar também. Vamos voltar aqui no formulário, aqui em perguntas, né? Tá vendo resposta. Lá em configurações eu vou coletar o endereço de e-mail, né?
que ele vai ter que botar o e-mail dele. E se você quiser, pode enviar as respostas para o e-mail. Aí, ó, ele põe obrigatório um endereço de e-mail. E eu vou adicionar aqui um campo de nome. Cliquei aqui, clique mais de uma vez. Deixa eu ver onde é que ele está adicionando. Acho que ele deve estar adicionando lá embaixo. Tá aqui, ó. Adicionou, criou mais de um, eu peço aqui para excluir. E puxo uma opção lá para cima. Vou botar primeiro a descrição, nome completo. Coloco uma resposta curta, né, que é uma frase. E coloco como obrigatório. Não tem chave resposta, porque vai depender de cada aluno. Vou arrastar lá para cima, que é a primeira coisa que ele vai ter que fazer. E agora eu vou atualizar. Quando eu atualizar aqui, ele vai dizer assim, você já respondeu, certo? Porque eu só posso responder uma vez por e-mail. Então, se eu quero que aquele aluno responda novamente, eu seleciono ele, né? E peço para excluir essa resposta. Aí eu vou visualizar aqui novamente, né? E vou responder novamente as minhas questões. Vou colocar aqui meu e-mail, que eu sou obrigada a colocar agora. Vou colocar um nome. Vejo que todos têm um asterisco vermelho. Onde tiver um asterisco vermelho, eu sou obrigada a colocar. Se eu não colocar, vou voltar aqui, ó. Vou colocar só o e-mail, não coloquei o nome. Ele volta e pede para preencher. Dou um próximo. E agora eu vou responder. Uma certa e uma errada. Aperto enviar e vejo a minha prova. Está errada, não mostrou a resposta. E a correta, ele deu feedback, parabéns. Vou pedir para atualizar. E ele vai dizer que eu já respondi. Agora eu volto lá nas respostas. Peço para abrir. Ele não vai pedir para criar, porque ele já criou. Estou abrindo o mesmo formulário. A mesma planilha, no caso. E agora aparece o nome, o endereço e as opções que foram marcadas. Posso fechar e aguardar a resposta dos demais alunos. Certo? Tá aqui, posso visualizar aqui as respostas. Vou fechar. E você vai vendo a pontuação e pode aí, ó, liberar a pontuação para o aluno e vai para o e-mail dele, ou se tiver no Google Sala de Aula, ele vai para a área de notas lá do Google Sala de Aula. Certo? Espero que vocês tenham entendido, né? E eu posso enviar por e-mail, né? Ou posso enviar um link através de um link curto, que costuma ser enviado através de um link, as perguntas, né? As pesquisas. Copio e colo no navegador e vai aparecer para mim o questionário. Como eu já respondi, ele vai aparecer você já respondeu. Tem a opção de incorporar num site, né? Se eu quiser, se eu tiver um site. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, é só deixar um comentário que